O que é avaliação biomecânica, doutora Mike? Então, essa é uma pergunta muito frequente para quem procura marcar sessão fisiátrica através do blog, através das outras mídias sociais. E o que seria essa avaliação biomecânica? A avaliação biomecânica é nada mais do que olhar para o seu corpo com um olhar pensando em momento, em força, em potência, em flexibilidade. Então, com o olhar biomecânico, pensando que o seu corpo é uma máquina e que se você está sentindo dor é porque existe alguma alteração ou desequilíbrio. Então, no exame biomecânico é importante a avaliação da força do glúteo mínimo, por exemplo. O glúteo mínimo ele é um importante estabilizador da pelve e rotador interno. Então, existe uma prova biomecânica que o paciente está deitado, está de lado, de decúbito lateral. Eu peço para ele realizar a extensão do quadril associado com a rotação interna e eu vou fazer o teste de força do glúteo mínimo. Ou, na avaliação biomecânica, uma parte muito importante da avaliação biomecânica é a avaliação da amplitude de movimento da articulação. Eu tenho um aumento da amplitude do movimento na maior parte das articulações e por uma forma de compensar, como eu já tenho uns aninhos a mais, o meu corpo ele acaba tendo para compensar esse aumento da amplitude do movimento em determinadas articulações, algumas outras articulações eu vou ter limitação dessa amplitude de movimento. Então, numa avaliação biomecânica é muito importante ver amplitude de movimento, potência e força muscular com recrutamento muscular adequado. No exame, é importante também fazer a palpação dos ligamentos, palpação das articulações e principalmente palpação dos músculos. Quando a gente palpa os músculos, quando eu, médica fisiatra, vou lá e faço a palpação do músculo, eu vou ver se ele tem alguma alteração, se tem ruptura, risco de distensão. Ontem o meu irmão, por exemplo, estava com uma dor na região do peitoral que ele sentiu um estalo enquanto ele estava fazendo academia. Então, o que eu preciso ver? Ver se está simétrico esse músculo peitoral, se tem alguma irregularidade na superfície, que está falando que teve uma distensão, uma ruptura muscular. E, por final, eu vou estar procurando os pontos de gatilho miofaciais. São pontos que algumas pessoas dizem que o nervo está embolado. Na verdade, é o músculo que está embolado e eu, quando vou palpar o músculo, eu estou procurando isso e acabo tendo mais experiência. Então, para mim é mais fácil de palpar a musculatura. Eu também faço a palpação da fáscia, que é uma estrutura mais superficial que o músculo, procurando algumas irregularidades, densificações e até fibrose. Dentro do exame físico também é muito importante a avaliação de cicatriz, porque a cicatriz faz com que ocorra, quando você tem um corte, principalmente cesárea, cirurgias abdominais, cirurgias torácicas, uma cirurgia que dá muita alteração biomecânica, é a cirurgia de rim, retirada de cálculo quando é muito grande, causa bastante alteração. A cirurgia antiga de vesícula, que era um corte que atravessava. Então, todas as cicatrizes, elas fazem com que a pele, a face superficial, a face profunda e o músculo não consigam ter esse deslizamento adequado, então elas ficam meio grudadas. Então, isso no exame biomecânico pode ser avaliado. Então, você pensa, as máquinas, muitas delas, elas são inspiradas no corpo humano. E o corpo humano vai ter a distância entre a articulação, vai ter movimento de alavanca, vai ter a questão de força, vai ter a potência, várias coisas lá da física, até por isso que é medicina física e reabilitação. Então, vários princípios da física vão ser aplicados ao nosso corpo e é com esse olhar biomecânico que o médico especializado em dor musculoesquelética ele tem que ter essa avaliação mais detalhada. Infelizmente não é uma coisa, a maior parte dos médicos não tem essa capacitação, essa especialização, essa capacidade de olhar o corpo como se fosse uma máquina, e daí acaba se perdendo. A lesão, ela sempre teoricamente ela tem que vir depois da dor. Começa a ter alguma disfunção, o corpo começa a sinalizar, se comunicar através da dor, e daí depois, no segundo momento, quando
é aquela alteração biomecânica persiste, é que vai ter uma sobrecarga articular e vai levar a lesão de ligamento ou mesmo lesão articular. Por isso que é muito comum o paciente ter os exames normais na dor crônica e persistente. Então isso é uma coisa muito comum.